Atualmente, bem, eu a principal dificuldade que vejo é no plano político, porque os políticos não se entendem. Cada um puxa para um lado, o Presidente da República tem uma visão que expressa aqui ou ali, o Governo tem outra, o PS tem outra, o Bloco de Esquerda e o PC têm outra, e isto é realmente um esfarelamento da opinião política e das forças políticas, com um adicional que se vai avolumando, é a noção de que o PS, logo que haja eleições, vai ganhar. E como você... É o que dizem as sondagens. Sim, mas eu também nem é preciso ler sondagens, é óbvio. Simplesmente, isso é o que acontece a todos os partidos que estão fora, porque a grande atração dos partidos políticos é o orçamento do Estado. É ir para o governo para tratar das PPPs, dos salários, dos negócios, das coisas que empregam esta gente que pulula nos partidos políticos. No seguinte, o PS está sedento de chegar outra vez às portas dos ministérios para tomar conta da chave e conta dos cofres. Bom, e isto é imparável. Isto é um dado que se verificou com este PST, que se verificou com o PS há 7 anos, que se verificou com o Dr. Barroso há 12 ou 14, quer dizer, nós desde os anos 90 que vimos tendo um apetite por assaltar o governo, para assaltar os dinheiros do Estado, que é imparável. Porque os partidos estão hoje recheados de gente que vive dentro do Estado, à custa do Estado, e não tem alternativa pessoal. E esse para mim é o grande obstáculo que existe. Isto pode parecer conversa de mercearia, mas não é. O senhor concorda? Claramente, e portanto não revejo-me claramente nas palavras de Domingos Carreira, portanto eu não diria diferente. Exatamente. E o senhor acha que nós temos, que o Governo terá capacidade de acomodar um eventual chumbo do Tribunal Constitucional na casa dos 1.000 milhões de euros? O senhor vê que há aqui forma de acomodar isto? Ou podemos entrar numa situação de ruptura? De ruptura de contas, de ruptura política? Eu julgo que provavelmente iremos entrar numa situação de ruptura, não é? Porque deixe-me dizer-lhe, desculpe, Sr. Luís. Não, eu ia dizer-lhe o seguinte, eu não sei nem sei o que é que o Governo pensa, como está bem de ver, mas eu não sei se vale a pena, sendo-se o Governo, está-se a acomodar coisa nenhuma. Porque tudo o que o Governo venha a fazer no futuro, ou é cortar despesas, ou é aumentar impostos. E a experiência destes 2 últimos anos é que quando corta na despesa, é iniquidade, é inconstitucional. Quando corta porventura nos impostos, se vier a acontecer... Então o que está a dizer é que não há solução. Sim. Não há solução. Não, eu não vejo, quer pelos partidos, quer porque é que você sabe que a política que antigamente era dos órgãos políticos, Presidente da República, a Assembleia, Governo, agora é de 4. Então podemos entrar numa situação de bloqueio. Sim, mas não me admiro nada, eu estou extremamente preocupado com a situação. Porque eu não vejo nenhuma solução no futuro, digamos, a 1 ano ou 2 anos. Porquê é que diz ruptura, professor Avelino de Luz? Qual é o seu ponto? Porque eu julgo que, repare, no fundo, o corte na despesa pública tem que se fazer de forma muito rápida e muito intensa. Portanto, os 4 mil milhões de euros provavelmente não vão ser suficientes para poder, digamos, cumprir os critérios que são aqueles que nós devemos... Não, e para qual é dinheiro? Para qual é dinheiro? Exatamente. Portanto, o corte vai ter que ser muito superior a esse corte. Não é? Quanto é que o senhor calcula que possa ser? Ou que tenha que vir a ser? Eu julgo que pelo menos o dobro, não é? Próximo dos 10... Pois é o meu número, é o número do Dr. Catroga. Claro que em quanto tempo? 10 mil milhões em quanto tempo? 3 anos, 3, 4 anos. Agora, o problema aqui é da natureza política, como todo mundo refere, porque é necessário que os responsáveis políticos tenham a visão de longo prazo, sejam capazes de se entender nestas questões que são decisivas e que não vejam apenas aquilo que o Dr. Menino viu, referiu há bocadinho, que é a luta pelos lugares de comando. E isso, de facto, é o nosso principal obstáculo. Mas como é que se corta 10 mil milhões de euros em 3 anos? Repare, basta que nós recuemos 15 anos, nós há 15 anos, pense a situação portuguesa de há 15 anos atrás. Basta recuarmos, em termos de despesas públicas, 15 anos, para que tenhamos a situação que... Pois, mas é uma pancada. Mas... Claro que é. Claro que é. Claro, mas a pancada, Dr. Judite, se foram aqueles sob a produtividade que eu referi, é que a corte na despesa pública
parecendo que não, e nós não temos tempo aqui de averiguar, portanto, de explicar isso, mas parecendo que não, tem muito a ver com digamos, a criação dos instrumentos capazes de nós sairmos desta produtividade. Professora, deixe-me dizer aqui uma coisa que é importante. Sabe quanto é que se gastava em prestações sociais em 95? Não sei, mas imagino. 11 mil milhões. Claro. Sabe quanto é que se gasta agora? 37 mil milhões. Claro. Pois, mas também há muitos mais pensionistas. Não, mas não é isso, é que é tirado de 37 mas professor, onde é que o senhor cortava 10 mil milhões de euros em 3 anos, para além dos cortes que já foram feitos nos últimos 2? Isso é outra história. Isso é outra história que teríamos que fazer, digamos... Fazemos outro programa. Agora, uma coisa é nós detectarmos o problema, sermos capazes de perceber qual é a dimensão dos cortes que se tem que fazer. E eu julgo que, pelo aquilo que estou a referir, pelos meus números, portanto, não podem andar muito longe deste Nós precisamos de colocar a despesa pública a 40-41% do PIB. 35% de carga fiscal, 4-5% de despesas extras. Que não é uma revolução, que é regular um número de anos razoável. É pôr-nos no sítio. Mas nós já recuamos 10, nós andamos com... já empobreceu... Não? Não. Nós ainda andamos nos 46%, ou coisa assim. 6% do PIB são 9 mil milhões. 10% são 9 mil milhões. Isso no ano passado se cortou bastante. Este ano as despesas públicas, a previsão já prevê outra vez a recuperação das despesas. E as pessoas? A economia olha para as pessoas, que a economia é uma ciência económica social. Voltamos à questão do tempo. Nós temos que ver as pessoas numa perspectiva temporal. Portanto, somos nós, são os nossos filhos, são os netos, e portanto temos que ver, não no imediato, não, digamos, amanhã, depois da amanhã, para o próximo ano, daqui a 2 anos, temos que ver numa perspectiva de longo prazo. Esse é o nosso principal problema, do meu ponto de vista, é não sermos capazes de nos colocarmos, digamos, no longo prazo. Sermos capazes de ter uma visão de tempo. Sermos pacientes, sermos capazes de... sermos firmes na condução das políticas, sabermos que é preciso tempo para que os efeitos sejam produzidos e termos esperança de que as coisas melhorarão efetivamente se essas medidas forem levadas a cabo. Agora, se não tivermos tempo, se não formos capazes de valorizar o médio e o longo prazo, nada feito. É preciso que haja um ambiente político, é preciso que haja um ambiente económico, enfim, e provavelmente um outro discurso, porventura inspirador, não? Enfim, não sabemos. Professor Avelino Luz, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Doutor Medina Carreira, preciso de saber o que é que o senhor achou da entrevista do engenheiro José Sócrates, porque antes de começar o programa estava a dizer que tinha visto. Vi, sim, senhor. Qual é a sua opinião? Eu achei muito bem que ele tivesse sido convidado para dizer de sua justiça. Bom, confirmou-se aquilo que eu pensava. Ele não percebeu nada. Não percebeu quando entrou. Não percebeu quando governou e não percebeu agora. Não percebeu o quê? É que o problema não é ele ter almoçado com o ministro ou discutido com Mário Soares ou ter-se zangado com o ministro Teixeira dos Santos. O problema é muito simples. Quando José Sócrates chegou à chefia do governo em 2005, nós vínhamos com 25 anos de uma economia que cresceu em média 2%, para uma despesa pública que cresceu 4,5% a 5%. Se na sua casa você todos os anos receber mais 2% e gastar mais 5%, sabe onde vai parar. Portanto, este foi o panorama. Muita gente chamou a atenção para isso, aliás. Miguel Cadilha, Silva Lopes, Vítor Bento, António Nogueira Leite e eu, toda a gente chamou a atenção. E ele não percebeu isso. Não percebeu quando lá chegou, não percebeu enquanto lá esteve e não percebeu agora. E isto foi fatal. Porque quem quer que fosse que estivesse na chefia do governo, com este estado, com esta situação em que o Estado cresce 4, 5 e a economia cresce 2, já nem falo no 0, qualquer coisa, isto não tem saída. Só tem saída enquanto nos emprestam dinheiro. E ele disse que o Dr. se Silva o Lopes 4 avançasse, que não teria sido preciso o resgate. São histórias da carochinha, eu não perco tempo com isso. O problema não é do almoço, nem da discussão com o Mário Soares, nem do PEC 4, nem da Revolução. O problema é que não percebeu que o Estado português e a economia vinham a crescer 2, 4,5% ou 5% e 2%. E isto não era sustentável. O Dr. Silva Lopes, lembro que escreveu, o professor Ferreira do Amaral escreveu a dizer não é impossível que o Estado entre em bancarrota e até é muito provável. O Dr. Silva Lopes disse, se o crédito escassear, nuvens negras pairarão sobre a economia portuguesa. Portanto, toda a gente que estava fora da governação e dos interesses da política da governação percebeu perfeitamente.
e o Governo não quis perceber ou não percebeu. E a entrevista dele revelou-me que ele não chegou e não percebeu, governou e não percebeu, saiu e não percebeu. E acha que ele veio fazer moça? Vai embaralhar tudo. Numa altura em que precisávamos de mais sossego e menos conversa, acho que não é uma vantagem muito grande. A não ser que ele trouxesse uma solução. Se ele tivesse revisto o seu ponto de vista e a sua capacidade para perceber Portugal, os portugueses e a situação do país, poderia ser uma vantagem, poderia trazer um aporte, uma coisa positiva. Mas quando ele diz, bom, acaba-se com a austeridade, bom, já se viu que não traz coisa nenhuma. Portanto, é baralhada para cima de baralhada em Portugal. Muito bem. Ficamos então por aqui. Professor Avelino Júlio, mais uma vez, muito obrigada. Estaremos de volta de hoje a uma semana. Vamos falar da eletricidade e das rendas com o engenheiro Sampaio Nunes. Obrigada. Boa noite.